E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Ribeiro, né? Sou da turma de 2011, do curso de Ciências Socioambientais. Como a minha agenda está meio bagunçada, né? Eu achei pertinente falar um pouco da minha experiência aqui a partir de uma transmissão do Meet, né? E disponibilizar no YouTube, né? Para vocês conhecerem um pouco também e eu partilhar um pouco da minha experiência, né? Gostei demais dessa proposta de vocês. Desde do que me formei, eu senti muita falta, né, desses momentos e achei muito legal, né, as temáticas que vocês estão propondo a discutir, mercado de trabalho, né, possibilidades, especialização. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse momento de partilha, né, porque tem muita coisa acontecendo, muitos colegas aí trabalhando em áreas bacanas, né, em diversas áreas, e eu achei muito bacana a proposta e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para trocar umas figurinhas, né? Não sei se eu vou poder participar do evento, né? Devido à limitação de horário, de agenda. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dar minha contribuição aqui para vocês, né? Bom, para começar a falar um pouco da minha atuação profissional, eu preciso voltar lá para 2011, né? Eu sou da turma de 2011, segunda turma do curso, né? Eu passei um bom tempo, né? Depois que eu terminei o ensino médio, para entrar na universidade. Tentei fazer um curso de história, mas não me identifiquei muito com a área de trabalho, principalmente o curso era bacana, mas a área de trabalho nem tanto. Depois parti para o paisagismo, né? Fui feirante, trabalhei com mini jardins, arranjos de cacto suculenta, vendia na feira da Rua Bernardo Monteiro, antiga Feira das Flores, e consegui juntar uma grana e depois de um tempo eu fui para o cursinho, né? 2010, fiquei um ano no cursinho e passei no CSA em 2011, na segunda turma. Por que eu estou voltando tão longe assim? Porque minha atuação profissional ela começa logo quando eu entro no curso, né? Curiosamente. Eu me lembro, na primeira semana, né, que eu entrei no curso, como calouro ainda, eu dei aquele famoso rolê no quarto andar da Fafiche, né? Acho que todo mundo que começa o curso fica com essa curiosidade, porque o quarto andar da Fafiche parece um parque de diversão, né? Tanto de porta com núcleo de pesquisa diferente, né? Então, dei esse rolê lá no quarto andar e, de repente, parei na sala do Núcleo de Estudo sobre o Trabalho Humano, NEST. Acho que muitos conhecem ali, né? Coordenado pelo professor Carlos Roberto Horta, né, do Departamento de Ciência e Política. E logo na porta, a porta estava fechada, eu vi um anúncio lá de uma seleção com um projeto intitulado Observatório Socioambiental de Congonhas. Eu falei, olha, estou fazendo ciências socioambientais, eu quero me candidatar a isso. Mesmo estando no primeiro período, né? As possibilidades eram remotas, né, de ser aprovado. Participei dessa seleção e tive a oportunidade também de conhecer o professor Bebeto, né, Carlos Roberto, e conversando com ele, percebi que tinha muitos amigos em comum, né, que trabalham também nessa área de pós-comunidades tradicionais. Eu não fui aprovado, né, nessa seleção do Observatório Socioambiental, mas eles abriram a possibilidade de eu participar de um projeto intitulado Estímulo à Economia Solidária em Comunidades Quilombolas. E foi minha primeira experiência, né, como extensionista. Esse projeto ele visava ações, né, de fortalecimento comunitário nas comunidades quilombolas de Conceição do Mato Dentro e do Cerro, né? Passei 2 anos como extensionista desse projeto. E foram momentos mágicos, né? Pude trabalhar com algumas pessoas que eu já conhecia de fora da academia, foi muito bacana, né? Paralelamente ainda era o professor Aderval Costa Filho, que era o coordenador do curso de Ciências Socioambientais na época, né? E ele tem uma parceria de trabalho junto com o NEST, né? Na época ele estava no auge, né, daquela fase de mapeamento de pós-comunidades tradicionais, né, daquele projeto dele, e em parceria com o GESTA, né, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. Então, no final de 2012, passei 2 anos, né, nesse projeto de estímulo à economia solidária, e no final de 2012, o Aderval me convidou para ajudar a realizar uma oficina de mapeamento, né, pós-comunidades tradicionais no município do Cerro. Isso aqui abrangia as comunidades tradicionais do Jequitinhonha, do Alto e do Baixo Jequitinhonha. Então foi muito bacana, né, eu pude conhecer algumas figuras bem bacanas dessa área,
E me interessei também de me ingressar no Gesta, né? Fiquei 2 anos no Nest, e logo na sequência, em 2013, eu ingresso no Gesta, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, mas na área coordenada pela professora Andréa Zouro, né? Então, acaba que eu vou para esse campo do estudo e pesquisa e extensão sobre os conflitos ambientais. No Gesta, eu fico de 2013 a 2018. Passei 5 anos lá, que foram anos riquíssimos, né? Maravilhosos, eu aprendi muita coisa e também pude agregar, para além desse meu interesse em povos e comunidades tradicionais, essa questão dos conflitos ambientais. Na época, né, e ainda é ordem do dia, né, digamos assim, estavam pipocando novos empreendimentos minerários no estado de Minas Gerais, né? E eram aqueles mega empreendimentos minerários, né, com Poço Pucava, Mineroduto e Porto, né? Então, a princípio, eu colaborei com a transformação do mapa dos conflitos ambientais em observatório dos conflitos, né, a plataforma online e tal, pude organizar alguns eventos bem bacanas, né? Por exemplo, ajudei a elaborar a proposta, né, do 6º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que aconteceu em Belo Horizonte em 2014, e a partir de 2014 eu comecei a me aventurar a escrever projetos, né? Abri uns editais do CNPq, por exemplo, CNPq Universal, nessa época, né, tinham muitas possibilidades, tanto de iniciação científica como pesquisa e extensão, né? Ainda tinha um recurso, o CNPq funcionava, a FAPEMIG funcionava, era bem bacana, e a professora André também nos estimulava bastante para que nós pudéssemos também desenvolver a nossa escrita, né? Para além da pesquisa, escrita de projetos, né? E em 2014 eu tive a oportunidade de ajudar na elaboração de um projeto intitulado Nova Fronteira Minerária, Land Grabbing e Regimes Fundiários. Alcances e limites da resolução negociada de conflitos. Era isso. Estava na época, né, em voga essa questão da resolução negociada de conflitos, inclusive acabou resultando num livro, né, da professora André, Formas de Matar, Morrer e Resistir, foi tudo nessa época. E foi parar na mesma região de atuação da época que eu participava do projeto do Estímulo à Comunidade Solidária e Comunidades Quilombolas, né, que foram os municípios de Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar. O que acontecia em Conceição do Mato Dentro, sobretudo, era o licenciamento ambiental do projeto Minas Rio, da Anglo América, e em Morro do Pilar, estavam chegando um novo empreendimento minerário proposto por uma empresa chamada Manabi, S.A. Aí, iniciei essa pesquisa, né? André estava muito interessada, junto com os parceiros de outras universidades, né, nessa pesquisa de negociações antecipadas com superficiários de terra, né, em período antes da operação dos empreendimentos, né? Então, mergulhei muito nesse caso da Manabi, que tinha um mineroduto muito grande, né, mais de 500 quilômetros, e nesse projeto minerário havia também essa questão do mineroduto e a questão da desapropriação, né, ou por utilidade pública ou a negociação antecipada, né, das faixas de servidão de passagem do mineroduto. Então, o meu TCC, né, que foi defendido no final de 2015, foi relacionado a essa questão de negociação antecipada de terras por empreendimentos minerários, né, sobretudo da Manabi, arranjos societários, né, das empresas, eu busquei investigar quem eram os acionistas, como se deu o licenciamento ambiental do projeto, né? Então, eu escolhi um município específico onde passava esse mineroduto, que foi o município de Ferros, né? E escolhi uma área, né, de um raio de 9 quilômetros, e fui batendo de porta em porta para saber como que a empresa negociava. Isso aí eu fiz um compilado de relatos, né, e sistematizei eles no meu TCC com os relatos todos, e cheguei a umas conclusões bem interessantes, e consegui identificar como que era o modus operandi da empresa, né, como que eles faziam para conseguir obter o que eles queriam, né, junto com os moradores, foi muito bacana. E me formei em 2015. Em 2016,
iniciou também um programa de pós-graduação, né, aqui em Montes Claros. Hoje em dia eu resido no município de Montes Claros, que é o programa de pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Território, que tem uma interface incrível com o curso de Ciências Socioambientais, né, como se fosse uma extensão do curso. É muito bacana essa proposta desse mestrado, que é o primeiro mestrado associado entre uma instituição federal e uma instituição estadual, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, né. Então, eu também fui da segunda turma, né, na rabeira da Clarissa, que a Clarissa era da primeira turma, também foi para a primeira turma desse mestrado, né? Ela me deu um apoio no início aqui também para que eu participasse dessa seleção. E me aventurei aqui e vim para Montes Claros. A minha ideia era ficar aqui um ano, cumprir meus créditos, né? Obrigatórios, né? E os optativos, me qualificar, fazer a qualificação que esse programa de pós-graduação é interessante porque você não participa da seleção dele com o projeto pronto. Você chega meio cru mesmo no programa, né? Aí nas entrevistas os professores, né? É um mestrado interdisciplinar, o professor Clemens participa, já participou, quer dizer, o professor André participava na época também, né? Então, é lógico que né, como eu já tinha esse contato com o Gerson, foi mais fácil também essa questão da orientação, né? De eu conseguir permanecer com a orientação de André Zouri no mestrado. Aí eu me aventurei para investigar um outro empreendimento minerário, né? Que inclusive ele está em voga agora, atualmente também. Ele não conseguiu avançar no licenciamento na época, né? Devido a uma mobilização popular muito grande de uma categoria de povo tradicional intitulada como os Geraizeiros, né? E eu tentei investigar no meu mestrado, né? Como que a resistência, né, a esse impedimento minerário acabou consolidando o movimento geraizeiro com o movimento desse município, né, que é em Gromogol, distrito de Vale das Cancelas, porque os geraizeiros estão espalhados no norte de Minas, né, em vários locais do norte de Minas, então eu tentei compreender um pouco mais os geraizeiros do Vale das Cancelas, né, que também tem um histórico de atuação junto com o MAB, com a Comissão Pastoral da Terra e outras entidades também que auxiliaram aí nessa questão. Né? Então, como que a resistência a esse empreendimento minerário acabou forjando sujeitos políticos na luta pela demarcação de um território tradicional. Então, eu acabei aliando, né, no meu TCC, eu investiguei mais o empreendimento minerário, né? Então, eu acabei trazendo essa questão do debate dos povos e comunidades tradicionais, junto com esse debate da mega mineração, que nós intitulamos assim, né, que são esses mega empreendimentos compostos por cavo, mineroduto e porto, né? Então, fiz uma pesquisa, o meu objeto, né, o meu local, meu locus de pesquisa foi um acampamento, né, numa chapada. Eles ocuparam de uma terra devoluta, que é uma região com grande movimentação também de monocultura de eucalipto, né, a região onde que também está situada a usina hidrelétrica Girapé, tem usina termoelétrica, tem outros empreendimentos minerários, então é um mosaico, né, de conflitos que acontecia ali na região. Então, passei 2 anos, acabou que eu me qualifiquei e tive uma reviravolta na minha vida, né? Assim, antes de me mudar para Montes Claros para fazer o mestrado, estava noivo, né? Ia me casar com uma pessoa em BH, né? Eu já me relacionava. E logo depois da qualificação aconteceram coisas na minha vida que eu acabei me separando dessa pessoa e resolvi permanecer em Montes Claros. Então, fiquei em Montes Claros, né? Esse período do mestrado todo, foram 2 anos. Contei com o apoio de uma bolsa, na época ainda tinha, né? Era o governo Temer, mas ainda tinham bolsas da FAPEMIG disponíveis, né? Então, eu tive essa sorte de conseguir uma bolsa para minha pesquisa, fui a campo algumas vezes. Minha dissertação, inclusive, está no repositório da UFMG, chama Lutar com os Pés no Chão para Continuar Caminhando, uma ecologia política da mega mineração de ferro no distrito de Vale das Cancelas, Minas Gerais, Gromogol. Então, defendi, né? E na minha banca, pude contar também com a participação do professor Aderval como avaliador, foi muito importante. E logo que eu terminei, defendi minha dissertação no meio de 2016, passei ainda 6 meses colaborando com algumas pesquisas específicas aqui no Instituto de Ciências Agrárias do UFMG, com pesquisas no Jequitinhonha sobre feiras, sobre programas públicos também, né, que tem os professores desse programa de pós-graduação que pesquisam programas públicos. E logo em sequência eu conheci uma outra pessoa, que é a minha atual companheira, minha esposa, né,
e logo me casei com ela, né, no início de 2017, e no dia do meu casamento eu convidei uma figura, né, que tem um amigo em comum da família da minha esposa, e ele coordenava um projeto no local que chama Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, uma ONG, né? Trabalha com povos e comunidades tradicionais do Norte de Minas e do Cerrado brasileiro, e também com agrobiodiversidade, ações de agrobiodiversidade, guardiões de semente crioulas, né? E também assessora uma articulação dos povos tradicionais do Norte de Minas, que é intitulada Articulação Rosalino Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais, que engloba os 7 povos tradicionais que residem aqui no Norte de Minas, né? Indígenas, Chacriabás, Tuxás, os quilombolas do Gurutuba, né, e de outras regiões, veredeiros, catingueiros, vazanteiros, geraizeiros, apanhadores de flores sempre vivos, né, um local muito interessante. E tive essa sorte, né, de conhecer essa figura no dia do meu casamento, e na época ele coordenava ele coordena ainda, que é um projeto que vai encerrar no final do ano agora, mas na época ele estava coordenando esse projeto, que é um projeto que chama DGM FIP Brasil. O que é o DGM FIP Brasil? É um mecanismo de apoio dedicado a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais situadas no Cerrado brasileiro. Então, esse projeto, né, ele é financiado pelo Banco Mundial, com um montante, né, considerável, né, de 6 milhões e meio de dólares, e um prazo de execução de 5 anos. Quando eu cheguei nesse projeto, ele já estava no 3º ano de execução, com muitos desafios, né? Imagina, são 64 iniciativas comunitárias apoiadas por associações, que muitas vezes associações indígenas, quilombolas, né, que estavam em sua primeira experiência de execução de projetos. Então, foi uma experiência riquíssima, 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 onde eu pude aproximar de parceiros, né, por exemplo, a Rede Cerrado, que envolve, que é uma associação situada em Brasília, que engloba, né, os povos do Cerrado, muito interessante, né, e estimula, inclusive, essa questão de agroextrativismo, mais focado na economia dos povos, né, empreendimentos ecossociais, vigilância territorial indígena. Então, foram diversas ações, né? Diversas ações que esse projeto DGM abarcou. Eu fiquei nesse projeto durante entre o início de 2017 e agora o meio do ano de 2021. Esse projeto vai encerrar agora, no final do ano, né? Com uma perspectiva de prorrogação, mas ainda em negociação com os financiadores, né? E eu recebi um convite, né, que eu me senti muito lisonjeado, de assumir a Secretaria Executiva do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, é onde eu estou atualmente. Então, para além desse projeto DGM, agora eu também eu secretario mais 11 projetos da carteira de projetos do CEA, que envolve várias ações, né, ligadas à agroecologia, direito dos povos comunidades tradicionais, ações com jovens, mulheres, crianças, sujeitos de direito, né, são chamados assim, sujeitos de direitos. Então, estou acompanhando, né, esse processo, e as minhas ações, o que eu faço, né, na Secretaria Executiva do CEA, além dessa questão do secretariado, né, que é uma parte mais administrativa, né, porque assim, eu sou quase um híbrido, como se fosse um técnico administrativo, um técnico de campo e um coordenador de projeto. E o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo essa questão da escrita de projetos, né, e eles me deram a oportunidade agora no início do ano de participar de um edital do ISPN, né, Instituto Sociedade, População e Natureza, acho que muitos conhecem. É um edital que foi aberto em virtude da pandemia, né, para apoio a povos e comunidades tradicionais durante a pandemia, e que tem como alvo essa questão do registro TICAS. É um registro, né, internacional. Por quê? O que acontece? Essa questão dos territórios tradicionais, né, eles envolvem, sobretudo, os territórios indígenas e quilombolas. Os territórios indígenas pela FUNAI, né, e os territórios quilombolas pelo INCRA, né, a questão da regularização. Isso antes do governo Bolsonaro ainda
haviam homologações, porque depois que entrou Bolsonaro, acabaram, inclusive, essas homologações de terras indígenas e quilombolas. Mas e aí as comunidades tradicionais disso tudo, né? Eu mencionei várias aqui que participam da articulação Rosalina. Como ficariam os geraizeiros, os catingueiros, os veredeiros? Né? Como que eles participam disso, né? Então, eu escrevi esse projeto e consegui, né, aprovação, né, um projeto de US$ 30.000 com 1 ano de execução, e agora eu estou na coordenação desse projeto. É um projeto que busca gerar ações de reconhecimento identitário de uma nova categoria que que já existe há muito tempo, né, aqui no norte de Minas, mas sempre foi invisibilizada e foi considerada como geraizeira, que são os vacarianos. Os vacarianos, eles residem às margens do rio Vacaria, né, na subbacia do rio Vacaria e Peixe Bravo, que fica entre o território do Alto Rio Pardo e os Gerais da Serra. E o norte de Minas é um universo de povos comunidades tradicionais. É incrível aqui. Eu sou meio suspeito de falar que eu me identifico demais aqui. Inclusive, minha família é de Diamantino, de Gramogol, né? Então foi um retorno, né, às raízes. Então, estou ajudando, né, na coordenação desse projeto, e é incrível, né, porque tem desde ações de incidência política que envolvem, inclusive, a formalização de nomes vacarianos, né, de sujeitos de direito vacarianos, na Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, CEPCT, na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, né, e também a inclusão de nomes nessa articulação Rosalina que eu mencionei. Então, está sendo muito interessante, né, porque esse projeto, a ideia dele é que o CAA seja, sobretudo, um apoio técnico operacional. Os proponentes são os movimentos sociais e as redes. É o movimento Geraizeiro e Articulação Rosalina. Então, esse projeto é um apelo incrível nas bases, né? A gente tem retornado para campo agora, né? A pandemia acabou dificultando essa questão das visitas, né? Mas agora, com o avanço da vacinação, né? Nós estamos indo para campo. E, para além dessa parte de incidência política, também tem essa questão da autodemarcação do território tradicional vacariano. E eu esqueci de mencionar que os vacarianos também estão na área de influência direta desse empreendimento minerário que foi objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado, né, que é da Sul-Americana de Metais, Projeto SAM, que agora está intitulado como Bloco 8, né? Seria a primeira mina operada por 5G no mundo, se eu não me engano, né? Ou seja, o chinês, lá a partir do celular, ele iria operar esse grande cabo minerário. Então, e esses vacarianos estão situados num local onde essa empresa gostaria de construir uma barragem, não uma barragem de rejeito, uma barragem de água mesmo, para abastecimento das atividades da empresa lá na mineração, né? Então, eles estão nessa luta, esse empreendimento conseguiu agora assinar um termo, né, junto ao Ministério Público Estadual, né? Então, assim, tem ocorrido aqui um lobby muito grande, né, dos gestores públicos buscando viabilizar esse empreendimento, né? E o que nós estamos propondo nesse projeto agora além dessa questão da autodemarcação, da incidência política, também ações emergenciais, né, estimulando o protagonismo de mulheres, sobretudo a partir de estímulo à economia solidária retornando aí. Estava falando lá do Nest, né, voltou também. É por isso que eu fiz esse resgate, para vocês verem, né, que tem tudo a ver com todo esse trajeto que eu comecei lá no início com o calouro, né. Então, ações emergenciais, né, produção de máscaras, sabonete por iniciativas de mulheres, né, campos de irrigação também, porque aqui no norte de Minas, né, a seca tá braba. E esses vacarianos são um dos poucos povos e comunidades tradicionais do norte de Minas que ainda tem água o ano todo, né, a partir de um rio, porque normalmente o rio seca, né, no meio do ano, no período da seca. Então, a ideia é estimular quintais produtivos, campos de produção e salvamento de sementes crioulas, que aqui, a partir da articulação Rosalino, né, a gente também tem estimulado essa questão das redes sociotécnicas, né, que são nas bases, né, nos municípios do norte de Minas, junto aos povos e agricultores familiares, né. Então, a gente ajuda nesse meio de campo para fazer intercâmbio de sementes crioulas.
e tem sido muito bacana. Então, é colocar os veterinários nesse circuito, né? E, por final, ajudá-los, né, caso sejam do interesse deles, a obter esse registro TICAS, que é um consórcio internacional que permite que você também faça uma demarcação que seja registrada internacionalmente, que tenha um apelo internacional, porque, considerando que o atual contexto, a atual conjuntura brasileira tem possibilitado esse sonho, né, da demarcação do território, né, que é um sonho também que é meio utópico, né, porque para algumas comunidades do norte de Minas é muito difícil pensar em tirar a cerca, né, também tem essa dificuldade da cerca, né, e essa lógica da demarcação de territórios tradicionais é muito pautada na lógica indigenista, né, indígena, que não tem cerca, né, então isso aí é um outro debate que tem surgido, né. Será que é isso mesmo, né? É tirar as cercas, é um território tradicional imenso, né? São muitos debates que acontecem, né, em relação a isso. Então, é muito interessante. Então, esse é o produto, esse projeto vai ter vigência até o agosto do ano que vem, né? E eu estou na gestão desse projeto. O que eu faço nesse projeto? Como gestor, eu ajudo nas aquisições, né? É lógico que foi feito um cronograma, um plano de trabalho, um orçamento, né? Ligando objetivos específicos, que foram esses que eu mencionei, desse político, demarcação, dentre outros, né? Inclusão digital também na pandemia, que nós estamos propondo a instalação de internet também nas comunidades, para que eles possam participar dos espaços, né? Sobretudo decisórios, né, das comissões que eu mencionei também. Então, tem essa parte das aquisições, tem a parte da logística, né, de execução do projeto, né, que ele tem um plano de trabalho, tem um cronograma, você vai acompanhando, né, e vai tentando executá-lo, e vai fazendo contato também com os atores, os sujeitos que fazem parte também dessa iniciativa, né. Como eu disse, é o Movimento Geraizeiro que é o proponente, né, a Articulação Rosalina. Então, muitas vezes a gente faz essa assessoria, né, e organiza eventos, né, viagens, prestação de contas, né. Então, para além do secretariado, né, da Secretaria Executiva. Isso é uma questão à parte que eu faço, né, que é essa gestão desse projeto. Além disso, eu secretario os outros 10 projetos do CA. Imagina o nível de trabalho. Dizem que eu trabalho 40 horas semanais. Eu trabalho, em média, 60 horas semanais, dependendo da semana. Por quê? Esses projetos, né, os financiadores desses projetos, todos, dos 10 que eu mencionei que eu secretario no CA, eles têm seus prazos, né? Então, o meu papel é justamente tentar intercalar o tempo do financiador, o tempo do projeto, o tempo dos sujeitos de direito. Então, é sempre isso, né? Equilibrar um tanto de prato, né? Como se fosse Shiva, um tanto de braço equilibrando um tanto de prato, né? É muito legal, mas também muito, muito cansativo e muitas vezes a corda enfraquece para mim, porque eu que tenho que fazer as respostas, né? Eu faço esse diálogo também externo, né? Normalmente aparecem muitas demandas, né, de várias naturezas, para a Secretaria do CA ajudar a encaminhar, né? Importante destacar que o CA ele possui uma assembleia que é formada e também uma rede de associados e associadas que é composto por agricultores e agricultoras familiares e povos e comunidades tradicionais do norte de Minas. Isso eu acho incrível. Por quê? São eles, né, a partir do conselho diretor, da assembleia, que traçam, né, as diretrizes que nós técnicos, né, que tem uma rede de técnicos muito grande, né, interdisciplinar, desde sociólogos, agrônomos, né, cientistas socioambientais, né, também eles gostaram muito dessa profissão, né, e eu tenho um sonho de tentar trazer pelo menos um ou dois CSAs aqui para trabalhar comigo, né, mas assim, ainda como eu tenho só 3 anos de instituição, né, então ainda para mim ainda é muito difícil conseguir abrir essa janela, né, mas eu penso que nós, CSAs, se encaixariam perfeitamente nas ações do CA, se encaixam, né, em diversas ações, né, desde os eixos de agroecologia até pós-comunidades tradicionais, tem tudo a ver com a gente, né, então eu secretario, né, faço esse contato também com as redes, né, diversas redes aí que participam, que são parceiras,
questão de remuneração, todo mundo quer saber, né? O meu salário líquido, meu salário bruto, ele é de 4.100, mais ou menos. Eu ainda considero pouco pelo tanto que eu trabalho, mas assim, eu não tenho nada que reclamar, estou muito satisfeito. Por quê? Porque eu sempre fiquei muito receoso com essa questão. Eu sou meio um CSA romântico, né? Eu acho que a turma que me conhece sabe que eu sou meio crítico com consultoria e tal, mas é mais relacionado a mim, é mais uma inquietação minha. Respeito demais quem trabalha com consultoria, e é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que mostrar outras lógicas, né, para essas empresas, né? Outras lógicas, outras formas de pensar, outras formas de tratar as pessoas, principalmente as pessoas que são atingidas pelos projetos, né? É um desafio imenso, né? E não, é uma questão mais minha, assim. Eu acho que, por mim, eu trabalhando com consultoria, eu seria uma pessoa um pouco frustrada, até porque eu fui, eu, eu literalmente recebi uma lavagem cerebral do Gesta, né? E de toda a literatura do Gesta e de André Zouri, né? Assim, isso entrou muito forte dentro de mim. Então é algo que, se talvez eu fizer, ou vou fazer, posso fazer também, que nunca se sabe o dia de amanhã, né? Eu teria as minhas ressalvas e as minhas inquietações. Eu acho que todo mundo que trabalha com consultoria também tem, né? Isso é natural. E se for para ser para mim também trabalhar com consultoria, vou fazer também, né? Mas a minha meta, né, como assim, desde o começo, desde lá de 2011, tem 10 anos, né? Eu sempre tive essa pegada um pouco mais com os sujeitos sociais, com os povos, né? Assim, eu pretendo esticar ao máximo essa estadia e essa possibilidade que eu tenho tido aqui, junto ao CA, né? Então, esse é o salário, 40 horas semanais. O lugar é uma organização do terceiro setor, esqueci de mencionar isso, né? E, no mais, né, é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, não vou delongar muito, mas caso vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer questão, chama no WhatsApp, a gente pode conversar mais, né? Eu acho que, por exemplo, se eu participasse desse fórum que vocês criaram, eu acho que eu ia tomar muito tempo, você vê, eu falei quase 30 minutos. Nem vi. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e estimulo meus colegas aí, veteranos aí, né, a fazerem isso também, que eu acho que a gente está precisando agitar mais, entender qual que é a área, qual que é o escopo de atuação do CSA, né? Gostei demais daquele tópico, para além da mineração, né? Acho que é interessante, lá a Bárbara colocou, né? E para finalizar, eu gostaria de passar 2 vídeos, né, para vocês entenderem um pouco também essa proposta do CA. Primeiro eu vou passar um vídeo musical do projeto DGNFIP Brasil, que é esse mecanismo de apoio a comunidades indígenas, quilombolas tradicionais do Cerrado, que eu havia mencionado que foi a minha primeira experiência no CA. E depois eu vou falar um pouco desse projeto com os vacarianos também, com um outro vídeo. Então, vou transmitir aqui para vocês.
Esse é o primeiro vídeo. Agora eu vou transmitir o outro aqui que eu havia mencionado. Esse é mais recente. Esse vídeo musical ele foi elaborado no início do ano. Agora eu vou passar o outro que nós editamos aí semana passada. Meu nome é Olívia, né? Sou da comunidade de Sucesso Canto da Sorte. Eu faço parte dessa comunidade, né? Há 60 e poucos anos. Também sou vacariana, moro na beira do Rio Vacaria. É muito bom morar em comunidade, junto com o pessoal, né? Então, a alegria da comunidade é essa, a gente permanecer junto, unidos, né? Buscando soluções para a comunidade, não eu querer só para mim. Um trabalho em grupo de modo que vai me beneficiar e os outros também. É uma coisa trabalhar em união. Ser vacariano é um nome assim que significa, junto com o nosso Rio Vacaria, vida, alegria, né? Amor. Porque nós somos vacarianos, né? Nós estamos dando assim um gesto de pessoas de amor, que nós estamos preservando a natureza completa. Preservando a natureza completa, nós estamos preservando o nosso Rio Vacaria. E sem a água, nós não somos ninguém. Sem a água, nós não vivemos. Nem nós, nem as plantas, nem os animais. Desse cântico. É uma bandeira de luta. Se nós queremos que muda, é só unir. Vacarianos e vacariana, para não fazer como Brumadinho e Mariana. Nós precisamos estarmos, né? Ficar nos nossos pés, regaçar as nossas mangas, para não correr o risco de fazer como Brumadinho e Mariana. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos por esse apoio, por todo mundo ter confiado em mim e na Laura do Padre José Elias para representar esse movimento vacariano. E Deus nos abençoe, que dá tudo certo. Né, pessoal? É isso. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do trabalho do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, temos um site, temos as mídias sociais, Instagram, Facebook, né? caa.org.br, né? E Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, você também acha no Instagram, CAANM, né? E no Facebook também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí minha provocação aí para meus colegas também fazerem os mesmos. A mesma coisa que eu fiz agora aqui para a gente conseguir trocar uma figurinha bem interessante aí sobre mercado de trabalho, especialização e outras coisas. Eu acho que eu consegui abordar aqui um pouco de especialização e um pouco de mercado de trabalho. Eu acho que era esse o meu objetivo. Então é isso. Boa noite, pessoal. Um grande abraço e permaneço à disposição aí, viu? No inbox do WhatsApp. Tchau.